E aí, nação de empreendedores obstinados, estamos aqui mais uma vez no podcast da BMS para falar desta vez sobre EAD, ensino à distância. E temos aqui conosco dois grandes empreendedores, o querido irmão Jânio Diniz, presidente, CEO do Grupo Ser Educacional, o grupo que nós criamos desde o primeiro tijolo, com muita determinação, muita disciplina, muito foco, mas sobretudo com muito trabalho com propósito, e que graças a Deus deu certo, está dando certo, estamos ajudando a qualificar muitos brasileiros aí. O Grupo Ser Educacional hoje com mais de 60 instituições de ensino superior presenciais, mais de 500 polos de ensino à distância. Estamos ajudando o povo brasileiro a qualificar o povo brasileiro. Então, bem-vindo, Jânio Diniz, e também o Beto Dantas, COO, Chief Officer, cada nome, né? cada nome, do Pra Valer, que é especialista também em financiamento estudantil, tem ajudado muita gente também aí com a empresa dele, que ele é sócio, ajudando a financiar a educação do povo brasileiro. Vamos começar, pessoal. Eu gostaria de fazer uma consideração. Aqui a gente sabe que o ensino à distância vem se desenvolvendo a cada dia, De cada 3 estudantes que entram no ensino superior brasileiro, 2 vêm por meio do EAD, 2 são à distância. Então, se a gente for nessa toada aí, daqui a 5 anos, 70% de alunos ensino à distância e 30%, média de 30%, Mas, por outro lado, é uma forma de democratização da educação. Haja vista que nos rincões do país é muito difícil, cidades pequenas, Nordeste, Norte, é muito difícil os empreendedores e até o governo, montar uma instituição presencial por conta da dificuldade, não só financeira, mas dificuldade também de mão de obra qualificada, professores e por aí vai. Então vamos começar aqui com o Jânio Diniz. Jânio fez uma palestra excelente agora no CEBESP, Ele trouxe dados interessantíssimos, ele mostrou o passado, o presente e falou muito sobre o futuro. E essa parte do presente e do futuro atraiu a atenção de muita gente. Então, doutor Jânio Diniz aí, sua visão sobre o EAD, passado, presente e futuro. Você pode aí, tocar aí para os nossos ouvintes. Quando a gente fala do EAD, ou falando da educação em geral, acho que a gente tem que pensar no papel ao qual ele se destina. Alguém estava falando em qualidade da educação do EAD, eu estava me lembrando quando eu era estudante de engenharia, há muito tempo atrás, um professor disse: qualidade e adequação ao uso. Depende do que se espera. Se você quer ir do ponto A para o ponto B, um Fusca resolve o problema. Se você quer ir do ponto A para o ponto B na maior velocidade possível, tem que ser uma Ferrari. Então precisa discutir qual é o papel que a educação e que o ensino à distância tem dentro do modelo do ensino superior brasileiro. E o principal deles é, de fato, democratizar a educação, democratizar o ensino superior e fazer com que ele chegue onde o ensino presencial não é permitido pelo tipo de estrutura e pelo custo de estrutura. A gente falou, por exemplo, na apresentação lá da cidade de Santana dos Garrotes, uma cidade com 6 mil habitantes. Tem 8 agora. Perto de 8 mil habitantes, mas que só 7% fizeram ensino superior. Dentro dos 7, são aqueles que vão embora e que acabam não voltando para a cidade. E aí se colocou um polo de ensino à distância da Uninassal lá, através do seu instituto, da sua fundação, e você dá bolsa de estudo para todos os alunos. Sem esse tipo de polo de ensino à distância, numa cidade como Santana dos Garrotes, seria impossível que todos os alunos, ou que a maior parcela dos alunos que terminam o ensino médio estudassem. A gente precisa entender, e aí, como é que vai ser o modelo de desenvolvimento do ensino à distância. De novo, qual é o papel dele? O papel do ensino à distância não é fazer ensino para pesquisa de teoria de base, por exemplo. Esse é o papel das universidades públicas, das grandes universidades de pesquisa. O ensino à distância, o objetivo e a nossa vocação como instituição de ensino é preparar o profissional para o mercado de trabalho, é preparar o profissional para que atenda a necessidade do que ele se dispõe. E o ensino à distância permite isso muito melhor do que o presencial, porque
ele dá uma formação customizada para o aluno. Hoje ainda, a maior parte dos projetos de ensino à distância, devido à regulação, faz um projeto único para todos os alunos. Então, o aluno que estuda administração à distância da Uninasal de Recife, em Recife ou lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, é o mesmo projeto, é o mesmo curso. Mas está caminhando para que esses projetos sejam diferentes. O aluno ele vai fazer o curso de administração, mas não tem que ser necessariamente o mesmo curso de administração. Porque o papel do administrador numa cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, é diferente do papel do administrador em Recife ou no Rio. O papel do administrador de uma empresa, de uma padaria da esquina, é diferente do papel do administrador do Pra Valer. Então, o ensino à distância, dado o que a tecnologia tem e a inteligência artificial, ele pode permitir que cada aluno tenha um curso diferente. Isso a gente está falando do futuro. Mais importante do que isso é que esses cursos sejam adaptados às necessidades locais de cada região. Então, é preciso pensar no modelo do ensino à distância diferente do que se pensa hoje. Hoje se pensa no modelo regulatório que tem que atender determinados padrões definidos pelo Ministério da Educação. Mas a gente vai muito longe disso. Não se discute, eu não colocaria em discussão o quanto o ensino à distância pode ser igual ou melhor em termos de qualidade. Até porque o modelo de aprendizado, a forma de se aprender, se estuda há muito tempo no mundo. Agora tem tecnologia tanto de hardware quanto de software para permitir que o modelo de aprendizado cognitivo individualizado, com trilhas de aprendizados individualizadas para cada aluno, ela seja feita, diferente do que tem no presencial. Como a gente diz, presencial tem 30 alunos na turma, 50 alunos na turma, o professor tem que dar nivelando pela média. Ele não consegue entender a velocidade de aprendizado de cada aluno, talvez até consiga. Só que no ensino à distância você não tem que dar pela média, você não penaliza aqueles que têm maior dificuldade de aprender determinadas disciplinas e não penaliza aqueles que têm uma velocidade de aprendizado muito rápida ou de QI mais alto, seja lá o que queiram chamar. No ensino à distância você coloca uma trilha de aprendizado individualizada para cada aluno, vai entendendo a velocidade de aprendizado dele e levando os conteúdos à medida que são necessários. Com isso você consegue ter uma possibilidade de entendimento melhor do produto. E mais longe, ele falou de um produto que eles têm, a gente tem no Ser Educacional um outro produto que se chama Peixe 30, que o objetivo dele é entender o perfil profissional. O Peixe 30 é uma rede social profissional, parecida com o LinkedIn, mas focada em vídeo, baseada em vídeo, em que se faz um assessment, que se entende as competências pessoais, as chamadas soft skills, dos profissionais, e se entende também, por outro lado, quais são suas habilidades, suas competências, sua formação, experiência de trabalho, projetos onde participou. Quando você pega essas duas informações e você tem informação do mercado de trabalho, o que a empresa contrata, qual é o perfil que ela quer, você consegue entender quais são os gaps de formação profissional dos alunos, dos profissionais, do que eles estão fazendo ou já estudaram e do que o mercado necessita. E aí você consegue dar de novo um direcionamento para que esse gap seja preenchido e o profissional que está saindo daquela instituição de ensino ele consiga atuar de forma muito mais precisa na empresa para onde ele vai. Então, isso tudo que está se discutindo, que está se criando, que está acontecendo agora com o advento da tecnologia de inteligência artificial, vai permitir com que se mude de forma ainda mais rápida. Não há como retroceder no ensino à distância. O ensino à distância ele pode ser feito de forma diferente. Eu falei do curso de administração, mas se a gente falar de um curso de saúde, toda a parte que é teórica ela pode ser à distância. Tudo que é prático tem que ser prático. Não dá para tirar um aluno de enfermagem que precisa fazer uma aula prática no hospital e fazer com simuladores de simulação virtual. Não dá para ter um laboratório virtual que ele faz com um clique de mouse. Isso não é possível, ele tem que ir para o hospital. Mas tudo aquilo que é teórico ele pode fazer. Há uma discussão se pode ter ou não curso de psicologia à distância. Ora, os psicólogos atendem à distância, por que não pode ter um curso à distância? Se faz cirurgia usando robótica hoje à distância, por que então não se pode fazer isso? Claro que tem coisas que o enfermeiro vai ter que apalpar, vai ter que pegar, vai ter que aplicar uma injeção, vai ter que ver a evolução de um paciente, e isso tem que ser feito presencialmente. Mas o teórico pode ser feito teórico. Então tem que pensar o modelo de ensino à distância adequado a cada profissão. Por isso que eu lembrei do que o professor tinha me dito lá quando eu estava na faculdade, que qualidade e adequação ao uso. O projeto acadêmico ele tem que ser feito adequado à necessidade, não por algum burocrata que
não está lá no dia a dia e quer as coisas do jeito dele, ou por reserva de mercado, ou por corporativismo. Essa evolução, essa mudança, ela vai acontecer quer nós queiramos, como instituição de ensino superior, ou não, porque o mercado não regulado vai fazer isso. Então, quem está dentro das faculdades tem que seguir as amarras, as travas e o modelo regulatório, mas quem está fora, ele vai começar a fazer cursos que não são cursos que oferecem um diploma de formação superior, mas vai fazer cursos que oferecem certificações básicas para determinados pontos de uma determinada profissão. E o que vai acontecer mais ainda é cursos, profissões reguladas, aquelas que demandam um conselho de classe, que tem que ter um número como engenharia, lá do CREA, ou a OAB, que para exercer a profissão tem que ser advogado, ou enfermagem tem que ser enfermeiro em medicina, essas continuam, mas profissões não reguladas. A gente pode falar, por exemplo, de enfermagem. Enfermagem não, turismo. Turismo acabou. Jornalismo, no dia que jornalismo deixou de ser uma profissão regulada, acabou o curso de jornalismo. Então, não tem mais demanda, né? Muito pequena. Então as pessoas vão fazer alguns cursos de atualização ou de formação profissional específico, com uma carga horária muito pequena, que atenda a necessidade específica dele para aquele momento. A formação de base teórica deixa de existir. Uma outra coisa que a gente fala é o modelo educacional, ele tem que evoluir por uma razão simples. A sala de aula é igual era na Universidade de Bolonha. A última, talvez, mudança significativa no modelo acadêmico, quando criaram as grandes universidades, as Unifarms americanas, em que era focado no ensino, pesquisa e extensão em alguns casos, em que o curso foi pensado para ter 4 ou 5 anos, com o professor ensinando para os alunos, em que o aluno passaria alguns anos dentro da sala de aula e depois o resto da vida fazendo a mesma coisa, acabou. O mercado ele exige cursos mais rápidos que mandem o profissional para o mercado de trabalho atendendo necessidade específica. Então, isso é uma outra coisa boa para o ensino à distância. E o profissional, ele hoje está fazendo um curso que pode, de uma profissão que pode deixar de existir. Então, algumas profissões vão ser muito afetadas pela inteligência artificial. Então, imagina o profissional está fazendo um curso hoje, daqui a 10 anos, isso foi completamente substituído por uma tecnologia. Ele vai ter que mudar de profissão. Então, quando se faz, se pensa no ensino à distância, você pode pensar em cursos focados na necessidade, em que se evolua e que o profissional ele possa fazer um aprimoramento profissional, caso haja mudança de tecnologia, um redirecionamento completo. Significa fazer um curso novo de uma outra profissão para atender a necessidade do mercado. Muito bem, Jânio. Já tem uma aula aí, né, para a gente sobre EAD. Vamos ouvir também o Beto Dantas, né, com a sua visão sobre o papel do ensino à distância no Brasil, sobre a questão do financiamento. Então, fica à vontade aí para explanar aí para... Tá bom. Obrigado a oportunidade de conversar aqui. O EAD, ele faz parte da minha vida, né? Porque em 2005 eu fui um gestor de polo. É interessante que tinha 4 cursos apenas que eram autorizados e ainda não reconhecidos. Então você imagina a dificuldade para vender. Lembro que até no folder nós colocávamos o telefone do MEC, 0800 61 61 61. Pode ligar lá que o curso, você vai ver que o curso era autorizado. E eram 4 cursos. Turismo, normal superior, não era pedagogia ainda. Nossa. Administração de pequenas e médias empresas. Então a gente até brincava um pouco, falava, poxa, se o cara se forma aqui em administração de pequenas e médias empresas, ele não pode tocar uma empresa grande, né? E o curso de marketing. E obviamente que antes dessa nomenclatura longa, você vinha a palavra tecnólogo. Então era o curso tecnólogo em administração de pequenas e médias empresas. Nossa. E aí que todo mundo ainda já confundia, falava, não, mas isso não é graduação, isso é curso técnico. Então, eu peguei ali o cerne da evolução, enfim, do começo do EAD no Brasil. Uhum. Eu lembro que era muito gratificante, de certa forma, porque nós víamos naquela época que sim, você não tinha, não era como foi dito hoje, né? Não era o primeiro filho da família se formando, era o pai e a mãe se formando. O que nós fizemos de mulheres pedagogas nessa época foi uma coisa absurda,
Porque o que tinha mães já com vocação de ser professora e que começou a estudar pedagogia, e isso eu não estou falando de grandes centros, era polos em cidades pequenas. Então foi uma baita oportunidade. E depois começaram a vir os filhos, porque realmente, poxa, a mãe fez, se o filho cresceu, tinha um filho na idade, então assim, tinha um material humano ali para você trabalhar enorme. Passado 20 anos, né, e olhando agora com o chapéu do financiamento e através do nosso marketplace, como a gente chega e distribui ali a oportunidade financeira deles estudarem, a gente ainda vê que existem muitas pessoas com vontade de fazer o curso superior em toda a parte do Brasil. A gente continua vendendo muito, isso hoje mais no marketplace, né, onde a gente tem os descontos, né, que a gente negocia com as universidades. E é isso, a gente, em 3 anos, 57 mil bolsas de estudos vendidas para Norte e Nordeste. Então, olha o tamanho da oportunidade que ainda tem lá, de pessoas que querem estudar. Então, a gente nem precisa ir tão à frente, né? E você acha que ainda tem essa reserva? Tem. De pessoas que querem fazer EAD de uma idade avançada ainda, não? Eu acho que hoje menos, mas acredito que tenha. Ainda tem. Em termos de números, pra vocês terem ideia, eu falei um pouco sobre isso. A população economicamente ativa do Brasil é um pouco mais de 90 milhões. Tem 62 milhões de pessoas com ensino médio. Tem 27 milhões de pessoas que já fizeram o curso superior e 9 milhões estudando. Então, a gente está falando de 62 menos 36, está falando aí pelo menos quase 30 milhões de pessoas sem ensino superior. Verdade. Mas um grande problema disso é o financiamento, né? Isso espalhado, assim, quando a gente olha principalmente o EAD, é difícil a gente falar do financiamento do EAD. Nós já, o ticket médio é muito baixo, e aí já é um ticket médio que ofende os principais parceiros e os grandes grupos e as universidades no dia a dia. Eu vou chegar com financiamento, eu posso até financiar para o aluno, não vai fazer sentido para o aluno se for muito baixo, e não vai fazer sentido para a universidade, que eu ainda vou machucar um pouco a mensalidade da universidade, eu vou diminuir o fluxo de caixa, a não ser que, único parênteses aqui, eu trago um aluno adicional para vocês, e o que eu faço, o que a gente faz muito bem hoje, através do marketplace. Então a gente faz campanha e a gente leva um aluno adicional, um aluno que não transitou na base de vocês, nós levamos. Esse é um aluno adicional. Agora, o financiamento para o EAD é muito difícil. E quando eu falo para o EAD, eu não estou falando com relação à modalidade, eu estou falando com relação ao valor de mensalidade. Então, por exemplo, um curso de saúde, de enfermagem, que custe R$400, eu financio esse curso. Independente se ele for EAD, se ele for 100% online, se ele for semipresencial, enfim. Então, não é a modalidade de ensino, é sim o valor da mensalidade. A partir de quanto? A partir de R$400. R$400. Porque a partir de R$400 faz sentido para o meu parceiro e faz sentido para o aluno. Menos que isso não faz sentido nem para a gente, nem para o parceiro e nem para o aluno. E acredito muito nas 3 reuniões que eu participei do grupo de trabalho do FIES junto ao Ministério da Educação, foi muito... A política pública, o ProUni, tinha que abraçar essa capilaridade de pessoas que querem fazer, é a minha opinião, né? Que querem fazer ainda uma graduação desse montante que o Jânio trouxe, são 30 milhões de pessoas. Lá no Pra Valer, vocês financiam mais cursos mais caros? Isso. Então, medicina, muita demanda? Muita demanda. Então, a nossa demanda em medicina cresceu 102% de um ano para o outro. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro até hoje, já são 1.005 alunos financiados de medicina. No ano passado, nós fizemos 1.700 alunos financiados de medicina. Já é uma grande porcentagem de alunos média que... Média de 1.000 por ano? Não, 1.000 de janeiro até agora, né? Isso, 1.000 de janeiro até agora. Nós devemos fechar esse ano com cerca de 2.500 a 3.000 alunos de medicina financiados. A procura por medicina é muito grande na nossa plataforma. Ô Jânio, e essa questão da regulação, questão regulatória, questão de que o Ministério da Educação está querendo vetar o EAD nas licenciaturas, qual é a sua visão?
eles estão falando em mudar o modelo do EAD. Inclusive saiu uma portaria que trata basicamente da licenciatura, que teria que aumentar a carga de presencialidade para 50%. Eu me lembro de uma discussão no passado que se queria aumentar a carga de presencialidade, o Ministério da Educação não deixava. 50%, o Ministério da Educação, cursos como pedagogia, as licenciaturas, que sentido? Não faz sentido, mas no passado queriam aumentar a carga de presencialidade, eles não deixaram porque disseram que isso ia dar para as instituições a autonomia de ter uma faculdade no lugar que eles quisessem com um credenciamento só, que não podia credenciar. Então, na prática, poderia fazer isso, só que hoje mudou. Vai levar 2 anos para poder se implantar isso completamente, mas não faz sentido hoje o que faz sentido determinada presencialidade é em função do modelo do curso, do tipo de carga prática que ele demanda. Quando você coloca 100%, 50%, 40% e não faz uma análise profunda de que de fato aquele curso demanda 50% de aulas práticas, então não faz sentido isso, porque o que vai acontecer é tentar levar para o aluno um professor para dentro de uma sala de aula ou um professor para fazer uma aula ao vivo, que chega a ser presencialidade, o que ele chama é levar o aluno para dentro da sala do polo, mas não fala em levar o professor para dentro da sala do polo. A parte prática, ela fala de estágio, de extensão, uma série de outras coisas que podem ser feitas, mas há essa portaria, só que não faz absolutamente nenhum sentido, porque isso muda o conceito. A gente não sabe mais, então, o que vai ser presencial, o que é a distância, e se de fato a gente vai ter, quando você pega uma instituição, ela vai poder abrir novas faculdades em todos os lugares, que é o que se queria no passado e hoje estão fazendo isso. Preciso discutir isso, é preciso discutir, eu acho que mais do que essa carga de presencialidade nas licenciaturas, como é que elas estão afetando o mercado. O Luciano falou que mais de 30%, quase 40% das pessoas que fazem licenciaturas trabalham em órgãos públicos. Então está no mercado. Qual foi o impacto que as pessoas formadas tiveram no mercado? A discussão de qualidade vem muito disso. Essas pessoas estão de fato tendo um curso bom ou ruim. Não é ter mais ou menos presencialidade que muda a qualidade do curso. Tem instituição que é 100% presencial é ruim, tem instituição que é 100% à distância é muito boa. A discussão tinha que ser no sentido de como é que está afetando, qual é a qualidade, como é que se mede essa qualidade, e não ser para botar sempre 50% de presencialidade. Uma outra coisa é que muda o que acontece desse mercado endereçável que a gente falou, e essa penetração que teve em 2022, mais de 3 milhões de pessoas se matriculando no ensino à distância, tem muito a ver com o preço, com o valor da mensalidade. Então, se você bota 50% de presencialidade, o valor da mensalidade vai mudar completamente, vai ser muito parecido com o do presencial. Então, a penetração deixa de acontecer. Como tem a parcela que pode pagar mais de 400%, mais de R$400 de mensalidade no Brasil, a população é muito pequena. Essa diferença, esses outros alunos estão vindo de uma parcela da população que não pode pagar esses R$400 em média. Então, de novo, a gente está discutindo 50%, se é bom ou se é ruim, e não está discutindo o impacto que efetivamente ele vai ter no mercado em termos de custo para os alunos, em termos de penetração e democratização da educação, que é o que o MEC pretende. E a questão da evasão do passado e para agora, como é que está na sua ótica? No olhar do financiamento, a gente mede isso bastante. Então, 67% das pessoas que têm financiamento evadem menos do que a pessoa que pega uma bolsa ou fazem a matrícula no balcão. Ou que pagam normalmente. Porque no financiamento... Mas aí 67% evadem menos. Mas a taxa de evasão hoje, qual é? Assim, a gente até faz alguns comparativos, tá? Então nós fizemos um bench com uma universidade parceira nossa. Eu posso falar entre financiamento e a evasão. Então no primeiro semestre a evasão no financiamento é 16%. Então 16% das pessoas que tomam financiamento evadem entre o primeiro e o segundo semestre. Nessa universidade parceira nossa chegava a 36% o número de pessoas que evadiam do primeiro para o segundo semestre. Depois, a partir do segundo semestre, o aluno que tem financiamento, ele evade apenas 8%. E a evasão para quem não tem o financiamento chegava a 18%, 19%. Então, assim, a evasão ainda é um grande problema. Então, a gente vê muitos alunos evadindo. E acho que a evasão dos alunos vem muito do que o Jânio trouxe, né?
de como as unidades curriculares estão paradas no tempo para uma geração que não quer mais isso, para uma geração rápida, para uma geração de microcertificação. Está deixando de ser geração Z para entrando na geração alfa. Vocês já ouviram falar na geração alfa? Não conheço ainda não. E tem a beta já. Aqui, ó. Eu recebi esse livro hoje. Começou com a Belle Époque, né? Claro, gente de 78 anos a 103 anos. Já tem gente de 103 anos. Aí foi para o Babies Boomers, né? Sim, que é de 59 a 77 anos. Aí veio a Z, que é que a gente fala muito, ou são os millennials, né? Aliás, millennials não. Veio a X, né? Veio a X, que é de 43 a 58 anos, geração X. Encontro nessa. Que é essa. Aí vem a geração Y Millennials de 42 a 27. É isso que a gente sempre se refere. Aí vem a Z, ou Centennials, que é de 13 a 26 anos. Esse é realmente a forte. Mas agora tem a Alpha, de 3 a 11 anos. As crianças de 11 anos que já são clientes, especialmente das escolas. E a geração Beta, de 2 anos de idade já pensou? Nem sabemos o que é a Beta. Pois é. Nem sabemos. Eu não me lembrava dessa, nem da Alfa, nem da... Eu achava que a gente ainda estava na Z ou Centennial. Mas já estamos... Já tem gente aí da Alfa e da Beta. Então, obrigado, porque eu já descobri que eu tenho um filho na Alfa e outro filho na Beta. Já pensou? Que loucura. Um na Beta e um na Z. Tem uma coisa interessante. Falou de evasão, está um pouco acima da média essa instituição que você falou, em geral. O ensino presencial estava aí do primeiro ao último período em torno de 40% de evasão, se formam 60% dos alunos que entram na média nacional, e o EAD se forma um pouco menos, sai em torno de 55% até o final do curso, que também está mudando. Uma coisa que ajuda a mudar isso é o tempo de duração do curso. E o que fazia com que a evasão fosse tão grande é que o aluno que vinha para o ensino à distância era o aluno mais velho, acima dos 33 anos. Pessoas que estavam fora da escola há mais de 10 anos e que achou que por ser um curso à distância era só entrar e terminar. E quando chega lá, ele descobriu que ele tinha que estudar e fazer prova e passar, acabou evadindo. Já no EAD era essa a dificuldade. No presencial era questão financeira mesmo. Pessoas entravam, faziam um esforço familiar, alguém perdia o emprego, parava de estudar, porque mensalidade é a última coisa para pagamento no bolso de todo mundo. Primeiro vem celular, depois plano de saúde, depois uma série de outras coisas. Essa evasão acontece. Mas uma outra coisa que tem que entender é o modelo educacional para esses jovens. Maite uma vez chegou para mim, ela tinha 10 anos, e perguntou por que a escola insistia em ensinar o que ela não precisava aprender. Como assim? Ela disse, papai, tem informação, tem aprendizado. Eles estão querendo falar um negócio que aconteceu lá na África. Aí pegou o celular dela, aí disse, aí Google, o que aconteceu na África nessa data? E aí o Google foi responder. Ele responde, papai, informação está aqui, é só eu perguntar. Eu tenho que aprender a raciocínio lógico, tenho que aprender interpretação de texto, para que... E vai piorando. Essa menina tem 16 anos hoje, a irmã dela tem 12, já eu não sabia, eu pensei que fosse tem 11, pensei que fosse da geração Z, mas é beta. O modelo de aprendizado já é diferente. Ela está na Z, né? A Maite está na Z e a Melissa está na Beta, está na Alfa. Então, são crianças que se entendiam muito fácil. No passado, as coisas demoravam a acontecer. Quando a gente fez o curso superior, nos 4 ou 5 anos que passei na universidade, não mudou nada. Do nada. Entre o que a Maite tem e o que a Melissa vai chegar, mudou tudo completamente. Nasceu a inteligência artificial, profissões nasceram, profissões morreram. Então, elas são pessoas que acostumaram a ter tudo em tempo real, graças às redes sociais, a ter conteúdo de 30 segundos a 2 minutos, a ler em 144 caracteres com Twitter, agora X. O modelo de aprendizado é completamente diferente. É muito difícil uma criança dessa, e aí, pior ainda, Beta agora, a Beta, quando chegar na idade de faculdade, ela não vai conseguir nunca passar 3 horas numa sala de aula ouvindo um professor. Ela vai ter todas as informações lá e aí vai estar se usando de realidade aumentada. Ela pega a informação antes nas inteligências artificiais, né? O que eu fiquei pensando sobre esse assunto foi o seguinte: meu filho de 5 anos, qualquer coisa que ele me pergunta que eu não sei, ele fala, dá um Google, papai. Bom, tem 5 anos de idade. Agora não é mais Google, né? Sim, pergunta pro chat GPT. E assim, aí eu fiquei pensando, falei assim, obviamente que eu com meus 5 anos de idade, meu pai não sabia tudo.
Então, acredito que 70%, 80% das coisas que eu perguntei pro meu pai, ou ele contou uma história, Inventou, ele inventou, ou ele falou, não sei responder, meu filho. E é justamente o que você está falando. Você veja que o meu filho tem todas as respostas muito rápido. Ele fala, papai, o que é isso? Eu falo, filho, eu não sei. Ele fala, dá um Google. Ele precisa saber a resposta. Rápido. E essa é a geração que vem. Como que a gente nos molda a essa geração? Como que o ensino vai moldar essa geração? E como a gente democratiza esse tipo de atividade, de rapidez, de agilidade, para justamente... voltar num ponto aqui, a gente não fazer que o ensino superior se perca. Uma vez até eu conversei com o professor Nisquier, eu falei, Nisquier, nós tínhamos que, sei lá, fazer uma campanha. Lembra da campanha do agro é tech, agro é pop, agro é rock? Era uma campanha muito forte. Vamos fazer uma campanha sem bandeira nenhuma. Depende, é uma contribuição de todos. Para a gente falar do ensino superior. O ensino superior é legal, o ensino superior é massa, o ensino superior te faz melhor. Uma campanha nacional. E a gente vê que as campanhas nacionais fazem muita diferença. Que a gente vê que, poxa, o Enem, depois que para de fazer campanha nacional, ele perde força. O próprio FIES, quando tinha campanha nacional, fazia muita força. Então, uma campanha nacional de educação superior... Quem banca aquela do Agropop? Quem é que banca? Eu não sei quem banca, mas deve ser todo o agro. Deve ser a associação de agro, né? Porque deve ser todo o agro. Que realmente merece uma campanha. Uma campanha para fomentar. Isso, a educação superior. Mudar a mentalidade de... Porque o ensino superior, ele tem resultado, sim. Sim. Claro que tem. Pensar que não pode de 2 dias... O ensino superior que mudou a minha vida. O conhecimento, ele é amadurecido. Você não cria e amadurece e usa o conhecimento lendo uma página do livro. Você tem que ter um livro todinho, depois tem que ler outro sobre o mesmo assunto, ler outro, e aí você vai amadurecendo o seu aprendizado e o seu conhecimento. Isso leva tempo, essa evolução. Então, o ensino superior tem uma coisa boa, que tem décadas, centenas de anos de aprendizado sobre como fazer isso. Então, o ensino superior, ele tem um resultado significativo, tem impacto na vida das pessoas e traz também resultado financeiro. Estudar é investimento, não é custo. Algumas pessoas trocam isso. E até pergunto para vocês, né? E você trouxe na palestra, é só no Brasil que o ensino, que a gente tem essa narrativa de que o ensino superior não é mais a vedete, que agora o trabalho ou as microcertificações, porque a gente vê o mundo inteiro a educação superior crescendo, a educação superior sendo fomentada, mas a educação superior se moldando aos jovens. E aqui a gente começa a acreditar na própria narrativa de que não, o ensino superior não é mais legal. Não, mas a gente não acredita. Você está acreditando? Não. Assim, quando eu falo a gente... Estou combatendo isso, as pessoas, a gente precisa principalmente combater. Influenciadores que... O ensino superior, ele não vai deixar de ter impacto na vida das pessoas. O que acontece é que algumas pessoas falam... O que está mudando, quando fala em microcertificação, é dentro do ensino superior, trazer um modelo em que, à medida que as pessoas evoluem, o conhecimento adquirido naquele semestre ele já possa ser usado na prática. Perfeito. Isso que está acontecendo, esse tipo de coisa que está mudando. Mas há a discussão, sim, quais são as competências necessárias para esse novo mundo. Isso é fato, porque tem que se adaptar os currículos, as competências do novo mundo que a gente está vivendo. Hoje o mercado de trabalho ele fala em competência pessoal, ele fala em soft skill, usando o termo de inglês. Então, as instituições elas estão se adaptando, trazendo tudo isso, mas o impacto que tem a educação na vida das pessoas é significativo. O impacto que tem no curso superior é significativo do ponto de vista de renda. Só procurar os dados que a OCDE mostra. Em geral, quem tem curso superior no Brasil ganha 2,5 vezes do que ganha quem não tem, na média. Então, esse impacto ele é real na vida das pessoas e o ensino superior transforma de fato. Então, as outras coisas, elas preparam para uma atividade específica. Fazer um curso de 2 dias te prepara para uma atividade específica. Ele não te prepara para exercer uma profissão. Ninguém vai virar diretor financeiro de uma empresa fazendo um curso de valuation de um dia. Sim. Ele tem que passar anos estudando para entender contabilidade, para entender finanças corporativas, para entender finanças bancárias, para entender auditoria. Isso não se aprende em 2 dias. Uma coisa, Beto, como é que você está vendo essa questão dos influenciadores, né? Esses cursos livres aí, está impactando aí na captação do seu marketplace? Assim, a gente não vê impacto ainda desses influenciadores, sabe?
Pelo contrário, até os influenciadores nos procuram para a gente vender os cursos deles no marketplace. Então, os infoprodutores têm procurado a gente para a gente colocar na nossa plataforma. Mas eu ainda não vejo esses infoprodutores competindo com o ensino superior. Então, para a gente, nós não temos essa visibilidade ainda. E algo que nós tínhamos que combater é justamente isso. É muito diferente. Eu acho que, assim, não é nem combater, é avisar. Falar, meu amigo, vai existir uma seleção natural. Não existe você achar que você vai fazer um curso de 2 dias e que esse curso vai te levar para algum lugar. Isso vai ser temporário. Vai ter um dado momento que vão ter uma exigência técnica que a graduação vai te dar, seja ela como for. Tudo bem, isso que esse cara está te ensinando, beleza. Se for algo que para você é interessante, tudo bem. Procura uma microcertificação que agregue ao ensino superior. Ou chega lá na sua universidade e fala, olha, eu acho que essa competência aqui seria super bem-vinda para o currículo do nosso curso. Ou deixa eu fazer uma extensão curricular disso. Em geral, eles trazem ferramentas específicas para pontos específicos da sua carreira, da sua profissão. É isso que acontece. Qual é o modelo do ensino à distância do Grupo C e a evasão? E como é que você usa lá o Peixe 30 como instrumento de... 2 coisas. A gente usa... O EAD tem 2 modelos. Tem o modelo assíncrono e com participações ao vivo dos professores, em que você tem o conteúdo no que a gente chama de modelo One-Page Report, que está lá na mesma página, o aluno vai descendo o vídeo do professor, depois vem um quiz, depois vem uma pesquisa, depois leva ele para uma outra área de pesquisa fora, depois faz um teste, volta. Então é um modelo de EAD assíncrono e tem algumas coisas que são síncronas ao vivo, em que o professor vai dar aula e o aluno assiste. É isso que acontece. Já o que a gente faz com o Peixe 30? O Peixe 30 ele é usado como ferramenta de empregabilidade. 2 coisas. A gente tem uma disciplina chamada desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. E empregabilidade. Nessa disciplina a gente coloca ferramentas do Peixe 30 para que o aluno ele consiga se entender. Ele faz um assessment para entender suas competências pessoais, ele entende, por exemplo, qual é a velocidade de tomar de decisão, se ele é uma pessoa proativa, se ele é uma pessoa ativa, se ele é uma pessoa aversa à rotina ou que gosta de rotina, se ele é uma pessoa que gosta das coisas estáveis ou conformes, ou se é uma pessoa que é mais comunicativa, que usa influência. Entendendo isso, a partir daí se passa a trabalhar esse comportamento dentro do que poderia ser um emprego ou um empreendedorismo. E se usa o Peixe 30 também para fazer a oferta de estágios. Hoje, dentro do Peixe 30, numa área exclusiva, porque o Peixe 30 ele tem 2 áreas de oferta de vagas. Além da parte de relacionamento profissional, como é uma outra ferramenta feita o LinkedIn, ele tem a área de vagas, são ofertadas vagas. Na área de vaga, algumas instituições de ensino elas podem colocar vagas exclusivas para os seus alunos. No nosso caso, dentro da área de vagas exclusivas, o aluno precisa ter um código que é dado pela instituição para ele acessar, então são exclusivos para os alunos AC. Tem lá alguma coisa em torno de 20 mil vagas de estágio sendo oferecidas dos parceiros da Ser Educacional. Além disso, ele pode acessar toda a área de oferta de vagas. Então, o Peixe tem uma ferramenta muito nova. Ela começou agora, ela não tem divulgação na mídia ainda, mesmo assim já tem aí em torno de 800 mil usuários ativos, e já tem quase 2 mil empresas oferecendo vagas de emprego lá dentro e crescendo sem mídia, crescendo todos os dias. Peixe30.com. Peixe 30 é um aplicativo que a pessoa vai na loja de aplicativos dele, do Android ou da Apple, e baixa o aplicativo, é uma rede social profissional. E do outro lado, o que o usuário não vê é a parte de seleção das empresas, se chama Peixe 30 Recruiting. Aí ele tem que ir no peixe30recruiting.com e baixa, e lá ele faz o cadastro da empresa dele para ofertar as vagas. Então, o que é interessante disso? O que eu falei, o Peixe 30 ele diz quais são as soft skills da pessoa. Então, quando você quer selecionar alguém, por exemplo, para uma ONG, você não pode selecionar alguém para uma ONG que o único motivador seja financeiro, ele tem que ser uma pessoa altruísta. Então, se você quer uma pessoa que seja altruísta, uma pessoa avessa à rotina, uma pessoa proativa, uma pessoa que trabalha em equipe, quando você faz o assessment, ele consegue entender o perfil dessa pessoa. Além disso, você quer alguém que tenha experiência A, B, C, tenha estudado tal curso, tenha tantos anos de experiência profissional, ele procura tudo isso, ele dá um match
na função definida, o perfil da função definida pela empresa com o perfil do profissional. E aí ele escolhe o melhor profissional para aquela posição que ele tem. Escolhendo o melhor profissional, tanto com competências técnicas quanto pessoal, o nível de assertividade, o resultado de produtividade desse profissional é muito maior. Então isso acontece com os nossos alunos, eles vão para o mercado atendendo já esse perfil. Beto Dantas, você é da família dos Dantas lá que assassinou o João Pessoa, não? Não sou nem da casa de São Paulo. Não. Faça suas considerações finais aí, a gente está chegando ao fim aí. Tá bom. Primeiro, agradecer, dizer que eu sou entusiasta da educação superior, então eu nasci de educadores e de lá para cá a única coisa que eu fiz foi trabalhar com educação. E o meu ponto é justamente como a gente faz uma educação superior mais forte no Brasil. Como que a gente insere os jovens na educação superior, seja qual for a metodologia, seja qual for a modalidade, mas como a gente incentiva essas 30 milhões de pessoas que têm um ensino médio completo e ainda não entrou na faculdade, como que a gente mostra que o caminho da educação superior é o melhor caminho que eles podem trilhar, que o caminho do estudo formal mesmo, da universidade, seja ela presencial, seja ela online, seja como for a aula prática dela, mas que esse é o caminho do mundo melhor, que não existe, no Brasil melhor, não existe um Brasil melhor se não tiver um Brasil de pessoas capacitadas, formadas, empreendedoras, obstinadas e que queiram fazer algo melhor. Isso passa muito pela educação. É uma das chaves que eu coloco no meu livro Código Secreto da Riqueza. Chaves do conhecimento adquirido através da educação, né? Muda vidas, histórias e destinos. A sua, né, Jangueiro? Que é uma baita história. E a dos meus irmãos, de todo mundo. Todo mundo. Sua mensagem final, Jânio? Fiquei um pouco nessa linha. O que você costuma dizer, a educação transforma as pessoas transformam a sociedade. A educação, ela consegue fazer com que a sociedade aumente a produtividade, aumente renda, aumente empregabilidade, desenvolva novos negócios, aumente empreendedorismo. Então, o que tem acontecido, esses 30 milhões de pessoas, eles não vêm talvez por um problema financeiro. Aquele que tem condição financeira pode pagar mais de R$400, ele certamente está ajudando. Tem uma faixa etária um pouco maior. O ensino à distância, ele ajuda a atrair um pouco dessas pessoas, mas não dá para pensar que não haja investimento na educação. Sem investimento em educação, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, o Brasil não vai mudar, usando palavras que você diz sempre, do estágio de subdesenvolvimento para o estágio de desenvolvimento. Então isso, a gente precisa acreditar que a educação é e continua sendo o grande veículo de mobilidade social e desenvolvimento. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso podcast da BMS. Tivemos aqui conosco o Jean Diniz, CEO do Grupo C Educacional, e o Beto Dantas, COO da Pra Valer. Meu amigo, a mensagem final é aquela, né? Sonhe sempre um sonho grande, transforme o sonho no projeto de vida e seja obstinado, meu amigo, que você vai realizar. Com obstinação tudo é possível. Beijo no coração e até a próxima.